assim, o compliance ele tem essa vertente que eu estava explicando há pouco, que é da prevenção jurídica, da segurança jurídica, e ele tem uma segunda vertente que é do aumento de eficiência, que vai contra essa premissa também equivocada de que o compliance engessa a empresa, o excesso de normas. Não, na verdade o compliance ele tem um propósito totalmente inverso a esse. A ideia do compliance, quando a gente fala de implementação de normas internas, é justamente a perspectiva de que a sistematização de condutas por meio de normas, por meio de contratos, por meio de instrumentos que tornem mais claro, mais transparente a função e cada vírgula de cada função da empresa, ele vai tornar a vida daqueles colaboradores, daqueles gestores, dos próprios sócios entre si, relacionamentos entre eles, mais fácil, mais transparente, mais eficiente. Fala pessoal, muito bem, olha só, estamos em mais um podcast Guardiões da Retenção. Hoje sou eu que estou aqui na mesa, em especial a gente está recebendo um convidado incrível, ele ensinou muito a gente sobre o tema que a gente vai lidar hoje e também sobre filosofia. Vocês sabem que é um assunto que eu gosto, que eu adoro. É uma das abordagens também da Retemax, acredito eu, né? Que eu sei que nada sei, mas assim, a filosofia ajuda sim muito nas empresas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Estamos recebendo aqui o nosso amigo Pedro. Pedrão, tamo junto. Aqui. Obrigado pelo convite, viu? Olha só, eu sei que o Pedro ele não pode se vender. E ele tá falando com o vendedor. Por que ele não pode se vender? Porque tem umas regras aí da OAB, você puder até explicar um pouquinho como é que funciona isso. Pois é, a OAB ela tá precisando passar por um processo de modernização. Ele já vem ajustando algumas regras do Código de Ética, mas ainda existem algumas limitações, né? Então, eu vim aqui hoje muito mais, inclusive sem terno, sem gravata, um pouco num formato mais offline, mais leve hoje, para falar mais sobre a técnica de compliance, falar um pouquinho de filosofia, falar como conectar essa metodologia de compliance com o crescimento da empresa, com questões de gestão e esse ponto da filosofia que eu quero explorar muito com você hoje. É uma oportunidade ímpar para mim estar aqui do seu lado para conversar a respeito. Maravilha! Pedrão, começa se apresentando, mas sem se vender, porque né, tem as regras, mas explica aí um pouquinho quem é você, o que você faz. Meu nome é Pedro Garcia, sou mineiro, de Juiz de Fora, Minas Gerais, estou aqui explorando o Pantanal sul-mato-grossense há 12 anos, né? Sou mestre em Direito e Responsabilidade Civil pela Universidade de Girona, na Espanha. Tenho algumas pós-graduações também, professor da Escola da Magistratura aqui do estado de Mato Grosso do Sul, onde eu leciono na pós-graduação, Direito Contratual. Agora pós-graduando em Filosofia, né, e especialista em Compliance. Assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer. Certamente, hoje o nosso escritório é o único escritório aqui no estado de Mato Grosso do Sul que tem uma metodologia de compliance da forma como deve ser. Muito se fala de compliance hoje, acho que é um tema até que ficou um pouco banalizado, como tantos outros, né? Esse mundo de digitalização, de marketing existencial, as pessoas gostam de repetir essas palavras que são reputadas como mágica, mas na maior parte dos casos não entendem a profundidade delas, né? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, mas o compliance ele é muito profundo e muito abrangente. E acho interessante a gente ter a oportunidade de explicar para o público de vocês o quão abrangente, o quão necessário e as vertentes de aplicação do compliance. Pedro, acredito eu, né, de toda a realidade que a gente vive aqui na Retemax, o compliance ele é parecido quando a gente vai falar de retenção pro empresário, quando a gente vai falar de cultura, para falar, velho, não é isso daí que dá resultado, né? Não, cara, eu tô aqui há tantos anos, eu sei que não é isso. Sei lá, o que dá resultado para a empresa é vendas, né? Não me fala de compliance, me fala palavras difíceis. Mas explica tecnicamente, né? Ou talvez até de uma forma mais complicada, descomplicado, o que é esse compliance, né? Como que o cara vai ver esse compliance acontecendo? Tipo, o compliance é uma placa, o que ele é? Essa pergunta é interessantíssima, aliás, desde o início, porque realmente a maior dificuldade que eu tive com compliance, no início, né, eu estou implementando compliance já em empresas e alguns públicos do estado de Mato Grosso do Sul há aproximadamente 7, 8 anos, era justamente: para que eu quero isso? Porque eu preciso vender. Para que eu quero gastar com algo se o problema não existe ainda, né? Mais ou menos essa mentalidade. Eu tive um choque de realidade muito grande quando fui fazer um mestrado na Espanha. Né? Fui fazer um mestrado de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, dentro das nossas limitações hoje no território nacional, responsabilidade civil é o quê? Dano moral, dano material.
Então eu cheguei lá achando que eu ia estudar ações indenizatórias, como punir, como reparar. Quer dizer, eu cheguei lá achando que eu ia estudar o famoso extintor de incêndio. O incêndio começa, você vai lá e apaga, né? Mas eu fiquei surpreendido positivamente com uma forma que eles trabalham no Instituto da Responsabilidade Civil. Eles discutem muito lá como não existir o dano. Por quê? A compreensão é de que a partir do momento que você tem uma norma e essa norma é descumprida, já não deu certo. Por mais que você repare depois, mas já não deu certo. O intuito da norma é que ela não seja descumprida. E isso é uma ruptura, inclusive filosófica, cultural, com o que a gente tem hoje na cultura brasileira. Né? Sim. O intuito, então, do compliance é justamente você pensar nas normas como algo hierarquicamente superior, como algo que deva ser respeitado e entender a importância do respeito a essas normas. Por exemplo, compliance, a gente vai evoluir um pouco mais na conversa de hoje isso, ele trabalha com 2 vieses bem interessantes. O primeiro dele, segurança jurídica. Então, assim, quantas empresas você conhece que se enforcaram financeiramente por problemas trabalhistas, por problemas tributários, né, por passivos que surgem a médio e longo prazo? A empresa está operando 3, 4, 5 anos, explode a operação, mas de uma forma desordenada, sem muito controle, começa a ter ação de assédio sexual, hora extra, equiparação salarial, começam a vir lançamentos tributários, porque determinada questão não ficou muito clara no seu lançamento, né? Então, assim, são problemas estruturais de metodologias. Então, assim, metodologias internas, regras internas da empresa. Evidentemente que dentro de um processo de expansão, o sócio vai se tornando cada vez mais sócio e precisa necessariamente se afastar um pouco mais do operacional. Não que ele não vá mais ter ciência do operacional, não é isso. Mas ele não pode mais ser um funcionário dele mesmo. Né? Sim. E a partir desse momento você começa com a necessidade de delegar. E quando você delega sem regra, bicho, você está dando um tiro no escuro. Sim. Né? Sabe que lá na reunião no seu escritório você falou um negócio que foi assim, fez muito sentido para mim. O compliance, ele não é um monte de regras a fim de engessar a empresa. Que eu acredito que a grande maioria pensa dessa forma. Se a gente for puxar um pouquinho para a filosofia, né, São Tomás de Aquino explica que a felicidade humana está na ordem. É ele ter a idealização, ele crer, ele sonhar, mas ele também realizar dentro de um estado ordenado. Tem que existir a regra. Tanto que ele explica que Deus em si, a sua excelência, né, a sua glória e tudo mais, porque ele instala essas regras, esse bem viver na humanidade. Então, o compliance ele vem nessa abordagem que parece para mim que é meio sociológica, prevendo o que o ser humano pode fazer de errado ou de certo, prevendo o que as outras pessoas, né, a sociedade ali em volta da empresa podem fazer contra ela, vamos prever, vamos se prevenir, vamos proteger, vamos adiantar o problema. Então, assim, o compliance ele tem essa vertente que eu estava explicando há pouco, que é da prevenção jurídica, da segurança jurídica, e ele tem uma segunda vertente que é do aumento de eficiência, que vai contra essa premissa também equivocada de que o compliance engessa a empresa, o excesso de normas. Não, na verdade o compliance ele tem um propósito totalmente inverso a esse. A ideia do compliance, quando a gente fala de implementação de normas internas, é justamente a perspectiva de que a sistematização de condutas por meio de normas, por meio de contratos, por meio de instrumentos que tornem mais claro, mais transparente a função e cada vírgula de cada função da empresa, ele vai tornar a vida daqueles colaboradores, daqueles gestores, dos próprios sócios entre si, relacionamentos entre eles, mais fácil, mais transparente, mais eficiente. Porque eles vão falar o quê? De repetição de condutas. É muito mais fácil para o ser humano abrir um papel e saber onde começa, onde tem a função dele escrita, normatizado, do que ter que presumir. Porque na presunção, você abre espaço para uma série de problemas. Primeiro, eu presumo que eu posso mais do que eu posso. É um problema. Eu presumo que eu tenho que fazer menos do que eu tenho. É outro problema. Ou então eu tenho um cargo de gerência, eu presumo que eu posso comandar isso, mandar... Não é assim. Por que presumo? Né? Imagina, e aí a gente pode começar a voltar um pouco em filosofia, psicanálise. O Freud ele fala do mal-estar da civilização, né? Uma das principais obras dele. Ele entendia o que o ser humano, para que possa conviver em sociedade, a empresa é uma sociedade. A empresa é um micro-organismo ali que tem que ser trabalhado de forma analógica o que é a sociedade hoje, de uma forma geral, análoga. Então, assim, o Freud trabalha com esse conceito. Você precisa de um mal-estar, você precisa de supressão de um ímpeto, você precisa de normas de conduta, você precisa de direcionamento do ser humano, porque o ser humano é um animal, como qualquer outro.
E se você não consegue normatizar as condutas dele, você dá espaço para qualquer tipo de absurdo, né? Sim. Então, assim, o compliance ele tem a ver com entender a sua empresa como uma sociedade. Isso facilita, por exemplo, processos de expansão, porque quando você vai expandir é mais fácil você replicar um procedimento que já existe do que você mandar alguém para verbalizar o que deve ser, o que ele acha que é a empresa, o que ele acha que é a matriz. Não, o papel fala o quê? Né? Então, assim, você começa a reduzir espaços de riscos no processo de expansão, você começa a maximizar, você começa a aumentar a eficiência desses procedimentos também, porque você entende que a partir do momento que a pessoa sabe cada vírgula de cada função, primeiro, fica mais fácil para ele se aprimorar no que ele faz. Ele sabe no que ele tem que ser bom e no que ele não necessariamente precisa para aquela função. E ele sabe também, se ele tiver uma perspectiva, se ele tiver uma ambição de crescimento, ele sabe olhar o organograma da empresa ali e falar, cara, se eu quiser ir para o próximo cargo da minha função, o cargo que está acima do meu, o que eu preciso saber? Quais são as funções daquele cargo? Ah, então eu preciso fazer um curso X, Y, Z. Ok. Então ele já começa a se preparar, o funcionário começa a se preparar para saltar. Ele tem um parâmetro objetivo do que ele tem que seguir, pelo menos uma base do que ele tem que seguir para conseguir evolução, para conseguir. Isso evidentemente interessa muito ao empresário, né? Sim, isso é legal porque nós não colocamos, na minha percepção, tá? Nós não colocamos a empresa como eu estou fazendo compliance não somente para me proteger, mas também dar esse protagonismo pro funcionário, dele poder saber o que ele consegue, até onde ele pode, para não deixar o ambiente pesado, mas para deixar o ambiente leve. E há uma relação muito, muito interessante também na parte da comunicação. A busca pela comunicação, a efetividade de uma comunicação assertiva, tem que estar no papel, tem que estar conversado, se quiser a gente chama um advogado aqui, você estava até falando que tem essa parte que você mais gosta de fazer, essa apresentação de forma presencial com os colaboradores. Isso é a busca pela comunicação assertiva, de algum modo, né? O que eu estou entendendo é que o compliance também faz isso. Isso. Dentro da metodologia do compliance, sobretudo quando a gente fala da parte trabalhista, lembrando, o compliance ele subdivide em vários aspectos, né? Então, tem um trabalho específico para o âmbito tributário, um específico para o âmbito societário, que é um tema que a gente pode abordar mais para frente, que é bem interessante, e a gente fala da parte contratual, societária, trabalhista. Sobre a perspectiva trabalhista, uma das implementações que se propõe muito no compliance é um canal de comunicação, para que o colaborador possa se expressar, possa tirar dúvidas, fazer sugestões, para que ele tenha uma liberdade de manifestação, né? Então, assim, é um canal em que, por exemplo, o colaborador pode denunciar um assédio sexual, pode denunciar um assédio moral, ele pode denunciar um abuso de autoridade de um gerente específico, coisas que muitas vezes você como gestor repudia, mas que não tem ciência que acontece. Então, uma forma de prevenção nesse aspecto, porque com a denúncia feita você consegue atuar do ponto de vista jurídico para que não haja uma ação futura, para que ela não tenha uma repercussão maior do que já teve, né, aquela conduta indevida. E a partir dessas denúncias, evidentemente, a gente abre uma sindicância, começa a produzir provas para ensejar eventual punição ou eventual clarificação dos fatos, né? Porque eventualmente também pode ser um mal entendido, enfim. Então é uma análise preventiva, mas sempre muito pautado nessa técnica jurídica para poder dar o respaldo ao empresário a fim de que ele tome a decisão que precisa tomar. Então, assim, eu vejo uma prática hoje, muito empresário tem medo de demitir por justa causa. E é um medo, na verdade, coerente com o que hoje é a jurisprudência brasileira, com o que hoje é a legislação trabalhista totalmente retrógrada do nosso país. Mas nós precisamos superar isso. E o compliance te dá essa perspectiva. Por exemplo, uma das sugestões que nós fazemos aos nossos clientes é a implementação de procedimentos para a demissão por justa causa. Então, assim, ocorreu uma falta grave, capaz de ensejar a demissão por justa causa. Faz uma notificação informando o colaborador sobre a razão daquela pretensa demissão por justa causa, deu um prazo para ele de 10 dias, a gente cria esse procedimento dentro do contrato do compliance trabalhista, um prazo de 10 dias para que ele apresente uma defesa sobre aqueles fatos que estão sendo alegados. Você pode, inclusive, dispor ali que a não apresentação de defesa enseja uma presunção de veracidade dos fatos que ensejaram essa demissão por justa causa, dos fatos que embasam a demissão por justa causa. E, quando ele apresentar a manifestação dele também, você pode avaliar e eventualmente até que ele está certo, ele apresentou a defesa. Putz, eu não tinha acesso a essa perspectiva dos fatos, é bem filosofia, né? São das óticas, as perspectivas sobre determinada situação. Ele apresentou a defesa dele, você fala, não, na verdade, ele não cometeu essa falta mesmo, ele está certo. Aí você retroage, não consolida a demissão por justa causa. Então, é uma metodologia preventiva também, porque você evita a judicialização.
E assim, se tiver judicialização, se você manter a demissão por justa causa e tiver judicialização, você tem uma projeção muito maior de êxito. Porque você conseguiu avaliar antes os fatos. Você conseguiu avaliar antes a defesa dele. Você conseguiu avaliar antes as eventuais provas dele. Então, sim, olha que interessante. Eu queria fazer a posição de um empresário que não tem um amadurecimento para contratar o compliance. E eu queria fazer algumas perguntas. A primeira, o compliance aumenta o valor da empresa no mercado? Evidentemente. Assim, o compliance aumenta o valor da empresa no mercado, primeiro. O compliance, cada vez mais, ele vem sendo uma exigência do mercado, vamos falar de médio e grande porte, tá? E nesse ponto, até antes de continuar a resposta, eu gosto muito de falar da origem do compliance, porque explica isso. Ótimo. O compliance, ele foi implementado inicialmente pelo governo norte-americano, tá? O governo norte-americano, preocupado com o aumento de casos de corrupção, começou a sistematizar essas regras para impô-las aos contratados, as empresas que prestavam serviços para o governo norte-americano. A iniciativa privada, ela tem um dom. Tudo que é bom, ela absorve, ela multiplica. Então, as empresas começaram a observar esse compliance, começaram a entender que o compliance justamente não era nada que engessava a operação. Que o compliance tinha uma metodologia interessante para prevenção jurídica, porque você consegue, a gente fala de prevenção, você consegue justamente prever, né? O significado, você consegue prever, você consegue antever o que pode acontecer de errado no futuro por meio do compliance e estar pronto para aquilo. Não existe nenhum negócio na vida, não existe nenhum ato da vida que não seja um risco. Se você sai de casa para comprar um pão, você pode se atropelar. Assim, né? Nada, cada coisa, cada passo, cada investimento na nossa vida, ela tem algum risco. A questão é você ter ciência desse risco e estar pronto para ele. O compliance trabalha com isso. Então, essas empresas que negociavam com o governo norte-americano observaram isso e falaram, legal, gostei desse ponto. Elas observaram também que, por meio dos mecanismos de compliance, você aumenta a eficiência dos seus setores. Você facilita a fiscalização, você facilita a produtividade, você facilita a relação entre sócios, e eu vou falar um pouco sobre isso agora. E passaram a implementar nelas mesmas. E aí, a partir dessas grandes empresas que contratavam o governo norte-americano, outras empresas tiveram que fazer o compliance. Por quê? Porque essas empresas passaram a exigir. Você quer ser meu prestador de serviço? Então também faça adesão ao compliance. E você começou um trabalho de pirâmide, vamos dizer assim, né? De um puxando o outro, e isso foi chegando no Brasil. Porque a operação dele pode afetar a minha, se ele fizer... Exatamente. Se ele fizer um erro lá, e aí o quanto que eu sou ligado a esse cara... Exatamente. Então, assim, se você assumir uma responsabilidade com o governo norte-americano e seus terceirizados não assumiu, isso pode ser problema para você. Você precisa vincular o seu terceirizado àquela responsabilidade também, sabe? Então você vai criando uma cadeia de responsabilidades por meio dessa metodologia, exigindo que as empresas que você vai contratar também tenham essa metodologia, os terceirizados. Então isso começou a chegar no Brasil inicialmente para grandes empresas, é verdade, empresas que tinham conexão com empresas de fora, que foi importada, né, essa exigência. Mas passo a passo as empresas do Brasil também começaram a entender a pertinência, e aí começou a se tornar uma realidade de médias empresas, pequenas empresas. E hoje você já interpreta o compliance, na verdade, como uma base de tudo. Recentemente, fazer uma palestra no Estação Comercial e perguntaram: a empresa é muito pequena para o compliance, você não acha? Eu falei, não, na verdade é o inverso. O compliance, ele é a base da sua construção. O compliance é a fundação do seu prédio. Então, quando você vai montar essa fundação, você tem que saber exatamente onde você quer chegar, quantos andares você quer ter. Claro, você pode fazer ajustes pontuais, né? Mas o que não pode acontecer é você montar uma estrutura de 10 andares, chegar no 10 e falar, agora eu quero construir 50. Seu prédio cai se você não tiver estrutura para suportar. Às vezes 2 andares a mais já faz cair. Exato. Então assim, o compliance hoje, depois de toda essa evolução histórica que eu mencionei, ele passou a ser interpretado, na verdade, como a base do negócio. Por quê? Porque o compliance ele te dá o direcionamento da sua evolução. Por isso que é importante também estruturar o compliance dentro das particularidades de cada negócio. Você não pode pegar, por exemplo, eu advogo lá no escritório para uma usina de óleo. Eu não posso pegar o compliance dessa usina e aplicar para uma empresa de coleta de lixo, que é outra cliente minha. Eu não posso pegar a empresa de coleta de lixo, pegar o compliance deles e aplicar para uma empresa do ramo de academias, para uma empresa do ramo de tecnologia. São realidades distintas. Então, o operador do compliance ele tem que ter essa consciência de que a norma só funciona se ela tiver conexão com aquela realidade. A sociedade é a mesma coisa. Você não vai criar uma lei que tenha um viés totalmente de ruptura com o que é o padrão cultural da sua sociedade, porque aquela lei não vai ter conflito, não vai funcionar, não vai ser cumprida, vai criar um problema social. E quando a gente fala da regra da empresa, é a mesma coisa. Então, assim, você estrutura o compliance pensando nas particularidades de cada empresa,
né? Porque o compliance, além de ser uma adaptação a normas externas, como eu estava explicando há pouco, ele também é implementação dessas normas internas, né? De aumento de eficiência, de expectativa de padrão, de prevenções. Então, cada negócio tem um risco. Eu mexo com contratos públicos, você tem um risco. Licitações, você tem um risco. Eu mexo eu sou dono de padaria, você tem outro risco. Eu tenho um aplicativo. Cada negócio tem o seu risco de mercado e esse risco ele tem que ser trabalhado de forma muito artesanal pelo operador do compliance, para que aquele risco realmente seja mitigado pelo compliance. Sim, né? Mas só uma pergunta, onde vocês buscam todos esses riscos? De verdade mesmo, cara. Assim, a questão da avaliação de riscos, ela passa por um processo, né, que é um processo inicial de atendimento do compliance. Eu falo, não tem como você saber, você entender o compliance, você entender o que é a implementação do compliance, sem você estar aberto a conectar-se com os clientes. O compliance não pode ser, não funciona com metodologia distanciada da realidade da empresa. Por quê? Você precisa fazer primeiro um diagnóstico. Você tem que saber quem é seu cliente, o que ele sonha, os eventuais problemas que ele já viveu, né? E analisar os riscos que já existem hoje. Então, esses são parâmetros bem basilares para o início de um trabalho de compliance. Entender o segmento dele, entender quem ele é como personalidade também. Às vezes, por exemplo, eu jogo para 2 empresas, suponhamos, de desenvolvimento de softwares. Não é a mesma coisa. Às vezes, mas é o mesmo objeto, ok. Mas numa delas, os sócios são super pragmáticos, têm um perfil X e Y. Na outra, os sócios são assim. A realidade cultural da empresa é diferente. Se eu pegar uma norma de uma empresa que tem um pragmatismo, uma coisa mais fria, e jogar para uma norma de uma empresa, às vezes, que é familiar, que tem uma pauta ali mais de família, mais assim, aquela coisa mais de contato direto, não vai funcionar. E aí você vai criar um excesso de burocracia para essa empresa que tem uma administração um pouco mais familiar. Então, essa é a complexidade, essa é a sutileza do compliance, e é por isso que faltam profissionais que tenham interesse nessa área. Porque isso exige tempo, né? Tem que conversar, você tem que entender, você tem que bater um papo. Não é só falar de direitos, tem que abrir a sua cabeça para o negócio daquela pessoa. Sim. Começar, se for o caso, estudar um pouquinho o segmento daquela pessoa do ponto de vista de administração mesmo, não só mais de direito, né? Então, o compliance ele é multidisciplinar, essa é outra grande complexidade do compliance. Sim, sabe que eu trabalho como comercial há muitos anos já, né? Eu tive a experiência de trabalhar em grandes empresas, como Coca-Cola, MRV, indústria. E tudo que eu via na parte de vendas é como que eu vou entregar isso pro cara? Como é que ele vai entender? E tem coisas simples que é difícil de entregar. E tem coisas complexas que também é mais difícil ainda. Eu fico imaginando vocês fazendo toda essa entrega pro cara, né? Mas, e na hora que é a pior hora, que depois você já conseguiu, o cara falou, beleza, eu entendi. E o valor? Tem disso do cara ouve o valor e fala assim, cara, não. Essa questão do valor já foi mais complexa, porque lá atrás, quando as pessoas ainda não conseguiam nem falar o nome compliance, teve uma época que era assim, era muito difícil você explicar para o empresário que aquilo era um investimento, ele entendia como gasto, sabe? Então os empresários falavam assim, olha, mas eu não tive problema, por que eu vou gastar? Eu escutava essa pergunta recorrentemente lá atrás. Eu não tive problema, porque a advocacia ela era estruturada até, vamos colocar 10 anos atrás, ela era estruturada como um extintor de incêndio. Você chama um advogado na hora que você tem um problema. Surgiu uma bomba trabalhista, surgiu um problema tributário, surgiu um problema contratual, de implemento e tal. Você chama um advogado e ele tenta apagar aquele incêndio ali. Costumo dizer, quando o incêndio começa, alguma coisa já queimou. Então, sim. Mas assim... Se tem fumaça, obviamente tem fogo. Então assim, a advocacia ela trabalhava nesse formato. E aí foi um pouco disruptivo, um pouco fora do padrão essa proposta de uma assessoria literalmente preventiva, para que não exista o problema. Havia uma dificuldade de mercado de entender o valor disso. Assim, o mercado que eu falo de fora dos grandes centros. Né? Quando você falava de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, é outro nível, pessoas que têm conexão já com empresas de fora, que já estavam entendendo esse movimento, esse histórico que eu mencionei do governo norte-americano na implementação do compliance. Ali ele já tinha uma sensibilidade, mas aqui não. Então, no início, nós tínhamos que fazer uma aventura, a gente tinha que fazer uma aposta. Falar assim, vamos fazer o seguinte, vou sacrificar o meu lucro, abaixo o valor, porque eu tenho certeza que dá certo. Daqui a 6 meses a gente vai reajustar esse contrato. Porque você vai entender que isso é um investimento. Você vai entender que por meio desse compliance você está reduzindo a perspectiva de um passivo.
Você está reduzindo a projeção de um passivo que é inerente a pouca atividade. Por exemplo, a gente entrava em empresas que às vezes tinham 200 ações trabalhistas. Depois de um ano e meio, o número de ações já era 50% disso. Aí eles vão para 30% e tal. Porque você começa na média e longo prazo, entendeu o reflexo daquele investimento. E aí o investimento de fato. Né? Porque você vai reduzir, por exemplo, o risco de ter ação trabalhista. E quando tiver ação trabalhista, está mais preparado para defender. Você vai reduzir. Porque tem empresa hoje que é assim. A empresa hoje tem um caixa para pagar passivos. Tem empresa hoje que separa parte do faturamento para pagar ações judiciais. Então ela sabe que vai ter ação judicial. Ela sabe que assim, eu tenho uma média de 300 ações trabalhistas por ano, vou continuar tendo. E então vou separar um dinheiro para fazer acordo nessas ações. Se você propõe ação para outras empresas, ela já tem como estratégia jurídica o acordo, porque ela sabe que ela vai perder. Então assim, na audiência tal faz um acordo, na audiência tal faz um acordo. Tem empresa que vive assim. E aí na hora que essa empresa percebe que ela está jogando dinheiro fora, porque é muito mais barato você investir no compliance e deixar de ter, de perder esse lucro, porque ele é perdendo lucro. Né? Então ela tem que criar esse fundo para pagar indenizações, para pagar ações trabalhistas, para pagar problemas tributários, ela está jogando dinheiro fora. É lucro que ela está deixando de ter. Então na hora que ela entende isso, ela fala, puta, valeu a pena demais. Vale a pena. Né? E aí tem, desculpa, tem outro ponto que a gente estava conversando há pouco, eu acabei contando a história do compliance e não respondi. Como que isso valoriza a minha empresa? Vamos lá. Hoje no mercado em que se fala muito dos sócios investidores, né, que tem uma profissionalização desse papel do sócio investidor, né? Muita gente já hoje que é especialista em investimento em empresas, assim, não tem a própria empresa, mas ele trabalha fazendo aportes. Se você fala de um compliance com viés societário, por exemplo, além dessa parte trabalhista, porque o trabalhista vai mostrar para ele o seguinte, eu tenho uma perspectiva menor de ter uma bomba aqui. Né, como investidor, eu não tenho tanto medo que essa empresa tenha um grande passivo trabalhista, porque os caras estão estruturados, os caras têm segurança trabalhista. A expectativa é que as coisas corram bem aqui, já há uma segurança. Mas agora vamos falar de compliance societário. Você mostra para esse cara no contrato social da empresa que você tem uma distribuição de funções entre sócios. Você tem um conselho deliberativo, que é um órgão colegiado da empresa que se sobrepõe à vontade do sócio. Então assim, o investidor já olha aqui e fala, puta, interessante. Essa empresa ela não está primando pelo sócio. Ela não existe para o sócio. Os sócios existem para a empresa. Você começa a inverter a ordem. É meio poético. No meio de normas. No meio de normas. A gente chama no direito de supremacia do interesse público. Como é que é? No direito existe um princípio constitucional da supremacia do interesse público, segundo o qual toda decisão administrativa, por exemplo, de presidente da república, prefeitos, governadores, ela tem que primar pelo interesse público, e não interesse individual. Então, você traz essa regra para a empresa. É a supremacia do interesse público. Entender o interesse público, nesse caso, como o interesse da empresa. O interesse da empresa. Você cria esse conselho deliberativo. Esse conselho deliberativo ele vai ter normas para reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Tá? Nas reuniões ordinárias, quais são os temas? Questões do dia a dia. Funcionário X se comportou mal aquele dia. O cliente tal reclamou de tal coisa. São questões ordinárias, você vai deliberar com o seu sócio e tomar decisões a respeito dela. Aí já tem um critério de eficiência. Porque na prática, quando você não tem sistematizado, o que acontece? Todos os dias você perde 1, 2 horas do dia conversando com sócios, assim, coisas que são básicas. Então assim, o funcionário acabou de entrar na minha sala e falou tal coisa, aí você vai parar a operação do seu sócio, vai parar a gestão dele para poder falar isso, aí vocês vão perder meia hora, 40 minutos todos os dias para falar, quer dizer, você não tem a ordem, que momento que nós temos que conversar isso? Né? Então você para de trabalhar, você perde produtividade para discutir questões que são ordinárias, que deveriam acontecer. Então, você já separou um momento para aquilo de uma forma... Tudo se torna extraordinário. Tudo. E você tem o extraordinário, a reunião extraordinária. A reunião extraordinária, ela não tem uma data fixa, mas ela é para questões como vamos comprar um imóvel novo, uma questão que foge da ordinariedade da gestão. Vamos abrir espaço para investimento, vamos fazer um planejamento sucessório na empresa, né? Vamos mudar a estratégia de marketing, mudar o nosso brand, vamos alterar a nossa logomarca. Questões que fujam do comum da gestão da empresa, você vai decidir nesse conselho, nessa reunião do conselho administrativo, essa reunião extraordinária, com regras específicas, distribuir poder de votos entre os sócios. Se você tiver um sócio investidor, ou se você quiser ter um sócio investidor, você pode já começar a mostrar vantagens para esse sócio aí. Por exemplo, o sócio investidor ele pode participar da reunião extraordinária do conselho deliberativo, talvez não com poder de voto, mas talvez com poder de deliberação. Olha que interessante, todo mundo valoriza a sua empresa. A perspectiva do sócio investidor é de saber
que quando vocês forem decidir a expansão da empresa, eu quero tornar a minha empresa uma franquia. Esse sócio investidor vai poder participar dessa reunião, apresentar os argumentos dele, deliberar. Às vezes você pode até tirar dele o poder de voto, mas é uma opção. Pode ou não pode. Mas só do fato de ele poder deliberar, de ele saber que ele vai ser ouvido ali pelos sócios administradores, isso já valoriza muito sempre. Já. Só dele saber, por exemplo, que você vai criar regras, por exemplo, abaixo desse conselho deliberativo, você distribui diretorias. Que essa diretoria financeira que você criou para sua empresa vai ter a obrigação de a cada 15 dias elaborar um relatório financeiro, cada um mês, 2 meses, que seja, um relatório financeiro e mandar para o conselho. Que a diretoria de marketing, suponhamos, vai ter essa mesma obrigação de fazer relatório sobre marketing operacional, vai ter mesmo... Só desse sócio investidor saber que ele vai ter acesso a relatórios de produtividade de cada núcleo da empresa, o cara fala, putz, isso aqui é um paraíso. Eu sei o que está acontecendo. Se o barco estiver afundando, eu sei que está acontecendo. Não, exato, mas é isso mesmo. Porque você vai ter a ciência, sobretudo para o investidor mais experiente, existem vários no mercado hoje, do que está errado de forma antecipada e vem prevenção. Pô, compliance com metodologia de eficiência, mas também prevenção. Porque na hora que você recebe o relatório ali do operacional, você vai pensar, puta, cara, isso aqui ó, lá na frente vai explodir. Isso aqui é um problema, a gente tem que resolver agora. Então você consegue prever porque aquilo vai estar sistematizado no relatório, fundamentado, escrito. E aí, com calma, numa reunião entre os sócios, vocês vão ler aquilo, vocês vão deliberar sobre aquilo. Tem um momento para aquilo. Um momento que é totalmente voltado para a gestão, que é totalmente voltado para a análise da produtividade de cada setor. E aí vem prevenção e eficiência de forma concomitante. Se você me desse o valor agora para fazer um compliance, eu aceitaria. Eu acredito que está com uma proposta do então. Maravilha, então seja bem-vindo ao time. Eu vou te contar um negócio que eu quero entrar nesse assunto aí, pra gente continuar um pouco nessa parte de valor, que é uma coisa muito importante, tá? Eu venho de uma infância humilde, assim, né? Eu sempre estudei em escola pública, não tive tanta proximidade com a informação privilegiada. Não que quem está em escola pública não tenha, mas é diferente, né? Meu pai, ele dizia, meu pai não tem estudo, né? Até a 4ª série ele dizia que tudo que é bom tá lá fora, né? E eu cresci com isso, cara. E eu, como em 2015 ou 2016, a partir dali eu buscava sempre em inglês, eu ia no Google Translate, né? E digitava tipo o que eu queria saber e colocava em inglês no Google para pesquisar e mandava traduzir página. Um dia eu achei um livro chamado, eu sempre falo esse livro pra galera, Inteligência Financeira. Só que ele é Financial Intelligence, né? Ele até hoje não tem traduzido no Brasil. E o que eu fiz naquela época? Desculpa o autor, mas eu traduzi ele no Google, né? E eu li esse livro e ele dizia bem assim, ó, a estratégia está por trás das porcentagens. Ou seja, muitas vezes o empresário ele vai lá e ele calcula, eu quero saber a minha margem de lucro, né? Primeiro que na grande maioria das vezes quando a gente está falando de Brasil, ele calcula de forma errada. Ele fala, eu comprei por 100, vendo por 200, é 100% e a vida que segue, né? Mas dentro de todos os requisitos, a estratégia financeira ela é muito mais onde a gente não está vendo. A estratégia se faz de acordo com a sazonalidade do mercado. A estratégia se faz com ações internas que vão mudar e vão efetivar o nosso ganho de lucro, cultura e tudo mais. O compliance. Onde que o compliance ele atinge o departamento financeiro, desde a parte estratégica ou da parte preventiva e o quanto o cara pode esperar que vocês, né? Porque vocês são advogados e tal, então o cara não precisa esperar um contador, que seja um contador ou um consultor financeiro. Mas existe essa abordagem também pro financeiro, essa parte estratégica do financeiro, como é que é? Mas o trabalho de compliance, ele necessariamente tem que ser feito em parceria com o contador, com o financeiro da empresa. É necessário, porque a gente tangencia temas como direito tributário. Nós vamos tangenciar temas como estratégias de redução de custos trabalhistas, né? Então, nós temos mecanismos lícitos, é importante dizer que é lícito, né? De redução de custos trabalhistas. A gente consegue pegar a folha salarial da empresa e reduzir os reflexos de forma lícita, tá? Com mecanismos específicos, como a implementação de sistemas de prêmios, coisas nesse aspecto. Então, assim, o interessante do compliance, quando a gente fala da perspectiva financeira, eu gosto muito de falar da engenharia de produção, né? Porque na engenharia de produção, você começa a entender o valor do processo. Não necessariamente, porque tem isso também. Às vezes as pessoas só entendem o valor naquilo que ele paga.
né? Ele acha que o valor é o custo, que é o valor do salário, ele acha que o valor é o valor da luz, da energia elétrica, da água, da empresa, do aluguel, do imóvel, não. O valor também está agregado no tempo que você leva para a execução. Ele está agregado no tempo que você perde com os erros de execução. Ele está agregado com o tempo que você perde com os desvios de finalidade de cargos e funções. Ele está agregado também ao passivo, que está se constituindo. Constituindo, não só já constituído. Isso é interessante. Quando eu falo de passivo que está se constituindo, assim, Pedro, mas puta, minha empresa está redonda, cara. Eu nunca tive ação trabalhista, não tem nenhuma ação trabalhista hoje, não tem um problema tributário, ok. Aí a gente vai analisar os documentos do cara. Por que você pagou isso aqui para o seu funcionário? Aí eu falei, então, isso aí é que é um valor que eu pago porque ele fechou não sei o que lá. Como você registrou isso? Então, eu paguei por fora. Está constituindo um passivo. Não está construído ainda, mas você está começando a criar uma cultura na sua empresa que, conforme a expansão, isso vai ser multiplicado, que inicia com um caso, mas daqui a pouco aquilo vira uma metodologia. Daqui a pouco você tem 20, 30, 40 funcionários seguindo isso, pagamento por fora, sem uma justificativa muito clara do ponto de vista jurídico. Na hora que o primeiro sai e propõe ação e ganha, aí vem 40. Então, isso que eu falo, o compliance como um investimento, ele está muito ligado a esses pontos todos. Primeiro, entender o valor da eficiência dos setores, porque uma vez eu estava conversando com um prefeito do interior, ele tinha interesse de aplicação do compliance para o setor de licitações dele. Ele falou, Pedro, era um empresário, esse prefeito é empresário. E ele falou assim, Pedro, eu perco dinheiro com os problemas do nosso processo administrativo. Porque a gente está caminhando com o processo, os funcionários públicos deixam de atender outras demandas, eles estão investindo o tempo dele ali para elaborar aquele processo. Quando chega 90% do processo, o Tribunal de Contas vem e derruba tudo. Aí reinicia. Esse é um baita prejuízo. Imagina uma empresa, como eu falei, está estruturando todo o processo, chega lá na ponta tem um erro procedimental. Tem um erro porque, ainda mais empresas que trabalham com desenvolvimento técnico, porque algum colaborador em algum momento, por exemplo, lançou um prazo errado no sistema. E aí você vai fazer um protocolo, suponhamos, de uma licença ambiental, você perdeu o prazo. Porque alguém no meio daquela escala de produção não cumpriu o que deveria ter feito, você não conseguiu fiscalizar aquilo. Você não conseguiu antever o não cumprimento. Você não conseguiu ter um mecanismo para te avisar que aquele prazo daquele colaborador estava chegando e que ele não tinha feito. Entende? Sim, interessante. Então, assim, é interessante porque a gente fala do compliance e essa era a dificuldade que eu tinha lá no início que eu mencionei. É do problema que não existe, mas que provavelmente vai existir. É você conseguir entender a natureza da atividade, aí vem a característica multidisciplinar do compliance, tem que entender um pouco a característica das atividades para compreender os riscos que aquela atividade possui. Riscos de uma forma geral, não só aqueles riscos básicos, trabalhistas, tributários, mas também, por exemplo, eu falei da licença ambiental. Uma empresa de consultoria ambiental, ela trabalha com obtenção de licenças para empreendimentos, por exemplo, agroindústria, coisas desse viés. Ela tem prazos. Ela tem, por exemplo, condicionantes que são fixadas para a licença. E ela tem que ter a certeza que essas condicionantes serão bem explicadas aos clientes. Porque depois ela fala, consegui a licença, tá aqui. Aí o cliente descumpre uma condicionante, ele pede a licença, toma uma multa bilionária e depois vai para cima da empresa cobrar essa multa. Então como que essa empresa vai ter a certeza que o procedimento dela está adequado, não só para a obtenção da licença, mas também que o colaborador vai traduzir, vai mastigar aquelas condicionantes para o cliente dele, vai ter uma segurança jurídica no sentido de que ela consiga comprovar que ela informou o cliente sobre aquelas condicionantes. Também tem isso, né? Sim. Às vezes você informa por telefone, aí o cliente descumpre, vem a bucha e depois ele vem atrás de você. Você fala, mas eu informei. Aí ele fala, cadê a prova? Cadê a prova? Cadê o print? Cadê o documento? Acontece muito com médico, por exemplo, outro setor de compliance. Médico pós-operatório, né? Tem Você faz compliance uma, evidentemente. Não, médico é uma profissão de grande risco do ponto de vista jurídico. Você faz uma operação com o médico, tem um pós-operatório. Você senta com o médico, acontece muito isso na prática. O médico fala, olha, pessoal, é o seguinte, agora você não pode comer gordura, você não pode comer chocolate, você não pode sair no sol. Tchau. Você sai no sol, come gordura e come chocolate. Aí você fala pro médico depois, ó, deu ruim, deu problema, indeniza. Aí o médico falou, mas eu te avisei. Eu falei, eu não lembro disso. Não lembro que você me avisou. E aí, como é que faz?
Não, mas como é que faz mesmo? Exatamente, você tem que trabalhar com compliance, a metodologia de prevenção. Você tem que saber que esse risco existe e trabalhar para que o médico consiga produzir essas provas. Coisa simples. Por exemplo, você pode formatar um documento que sirva como padrão de procedimentos específicos e depois pegar a assinatura do paciente em que ele demonstra a ciência do pós-operatório. Você guarda esse documento, arquiva esse documento pelo prazo prescricional que seria uma ação, você está seguro. Cara, que legal. Coisa simples. Se tiver relação, então, empresa colaborador, empresa cliente, já cabe compliance. Então. Assim, não existe um segmento hoje que a gente consiga pensar que não precise de um compliance. É claro, as complexidades, é claro, as particularidades desse compliance, eles variam conforme o tamanho da estrutura, conforme, como falei, o núcleo específico de atuação da empresa. Né? Então, assim, você tem um compliance para uma empresa que fatura 600 milhões e que atua em todos os municípios do estado, você tem outro compliance para uma empresa que é uma loja de um shopping center. São realidades distintas. E talvez estruturas distintas, mas precisa do mesmo jeito. E o compliance ele é dinâmico, também é interessante isso. Como eu expliquei há pouco, o compliance funciona muito como a fundação da construção. Né? Então, você cria um compliance de fundação, o básico, para você operar com tranquilidade. Esse compliance inicial, ele vai já te direcionar para algum momento de expansão. Porque ele já vai falar, por exemplo, no seu contrato social, quais são as diretorias que você tem que desenvolver na sua empresa. Uma decisão do sócio. Por exemplo, dentro da particularidade do seu negócio, você pode me dizer, Pedro, para mim interessa uma diretoria de marketing, uma diretoria operacional e uma diretoria financeira. Então, você já sabe isso, já está lá no documento. Então você sabe que você tem que colocar colaboradores na sua empresa desde o início que tenham perspectivas, que tenham capacidade de ocupar essas diretorias, por exemplo. Você treinar eles para que vocês saiam dessa diretoria e comecem cada vez mais a ser sócios e não funcionários da própria empresa. Interessante. Né? E aí, você começa a partir para outros momentos. Estruturei esse passo inicial da empresa. Legal. O que vem agora? Uma holding, porque eu quero abrir 3, 4, 5 empresas de nichos distintos. Eu quero pegar essa minha marca e segmentar ela em vários nichos diferentes. O Simples Nacional já não funciona para mim. Então vamos para uma holding, pegar um lucro presumido, lucro real dentro do sistema, sistematizando regras diferentes de gestão para cada um desses segmentos da minha empresa. Legal. Aí já é um outro momento do compliance. Vamos estruturar tudo isso. Como vai funcionar? Vocês aqui em cima, na estrutura de holding, administrando 5 projetos paralelos. Vamos criar normas para isso. Quem que vai trazer as informações desse projeto para vocês? Qual que vai ser o formato de gestão de cada uma dessas empresas? Por exemplo, uma empresa pode ser franquia, a outra pode ser joint venture, a outra pode ser uma filial, a outra pode ter espaço para sócio investidor. Uma empresa pode recolher pelo lucro real, outra pelo simples. Sério? Pode isso? Sim, lucro presumido, tá? Lucro real ou lucro presumido. Simples não pode hold. Tá? Lucro real ou lucro presumido. Você consegue criar metodologias tributárias, metodologias de gestões singulares para cada um desses projetos, se você tiver bem normatizado isso. Por quê? Se você não normatizar, você cria uma situação de que você se vê com a necessidade do impossível. A necessidade de ser onipresente e onisciente de toda a gestão de questões muito particulares. Pensa numa holding, por exemplo, que você tem uma clínica estética e que você tem uma farmácia, que você tem uma academia. Como que você vai conseguir ter assim, uma desenvoltura técnica, um primor técnico de excelência para conseguir entender sobre as particularidades de gestão de cada uma dessas empresas? Você não consegue. Então aí você trava o seu projeto de expansão. Porque chega uma hora que se torna impossível. E sem contar que você vira refém dessa operação, você vai ter que estar presente em todas elas se não tiver regra. E a ideia de você começar a implementar as regras desde o início é porque você vai criar uma cultura e é mais fácil você expandir essa cultura aos poucos. Colocar novas normas dia a dia, cada ano uma norma nova, né? Em direção a essa grande expansão, do que depois que você já está aqui no meio disso tudo, você fala, cara, para tudo, vamos recomeçar. Você não consegue mais parar tudo, porque a operação não te deixa parar tudo. Você para tudo, bicho, você perde seus clientes, você tem problemas com fornecedores, você tem um problema de fluxo de caixa. Sim. Né? Então a ideia é você começar agora para que você não vire refém, e o fato de virar refém te limita a sua projeção de crescimento, sabe? Você vira refém da sua operação. Olha só, o bastidor acabou de avisar que a gente está já estourando
estouramos o tempo, eu tinha mais pergunta para fazer, cara. A gente ia falar de cultura, filosofia. A gente não falou de filosofia, a gente poderia usar, sei lá, alegoria de Platão pro cara sair da caverna. Só para nós falarmos um pouco de filosofia antes de finalizar, Arthur, você me permite aí, bastidores. Tá acabando a bateria. Qual aqui que é a conexão do compliance com a filosofia? Qual é a relação do compliance com a filosofia? Na verdade, assim, quando você pensa na sociedade de uma forma geral, você está pensando num grande compliance. Quando o Rousseau falou do tal do contrato social, ele falou de compliance. Ele falou assim, o ser humano não pode mais invadir a propriedade do colega e matar ele e achar que ele é dono da propriedade porque ele matou o colega e tomou. Não pode ser mais interesse privado sobre tudo. Porque imagina que loucura, você sempre acha que você vale mais que o outro. Então você cria a regra do contrato social, o contrato vai regulamentar a conduta, o contrato vai suprimir um pouco a liberdade, vai gerar uma certa frustração, mas para um bem maior. Né? E assim, quando você pensa do ponto de vista filosófico, quando você pensa do ponto de vista psicanalítico, de construção social, esse mal-estar é necessário. Nós falamos lá no início um pouco do Freud, mal-estar da civilização, nós estávamos conversando. O Freud ele fala muito sobre isso. Você não consegue conviver em sociedade se você não cria uma limitação para os ímpetos humanos, se você não cria uma sistemática, uma regra. O ser humano é um animal. E um animal sem regra, né? Aí é barbárie. Né? Então, assim, a ideia do compliance é justamente isso. Você buscar mecanismos jurídicos de bem-estar social, considerando a empresa como uma sociedade, bem-estar social para que todo mundo tenha paz. Como eu falei, o colaborador ele vai ter mecanismos de denúncia, o colaborador vai conseguir expor mais suas vontades, seus desejos. E isso tem uma conexão até direta com o que a Rating Max faz. Acho que nesse ponto a Rating Max e o compliance tem uma relação muito direta. Você entendeu o que o seu colaborador pensa, o que o seu colaborador quer dizer sobre aquele gestor, sobre aquele chefe. Isso é muito interessante dentro dessa metodologia de constituição de sociedade e tem muito a ver com critério filosófico, né? Quando você pensa a filosofia aplicada a uma estrutura social. Essa ideia de que nós precisamos conviver em sociedade, precisamos que esse convívio tenha eficiência. Né? E o compliance ele serve para tanto. Eu adorei o que você falou. Eu ia pegar o celular porque tem um texto do Gassed, que é Náufragos, né? Ele explica que todo ser em si está perdido. Só que aqueles que se encontram são aqueles que dizem, eu sou náufrago, estou perdido no meio do mar, mas eu quero ajuda. E o compliance, aparentemente, para mim, tem sido isso, sabe? De tudo que a gente conversou, a empresa em si, ela pode estar bem, mas sempre pode melhorar. Nada está tão bom que não possa melhorar, né? Para encerrar esse papo que foi sensacional, espero ter mais oportunidades com essa, seja no offline ou no online. Vamos fazer a parte 2. Eu vou fazer a parte 2. Explica para nós como que o compliance pode reter mais clientes. O compliance, ele, dentro de tudo que nós conversamos hoje, ele cria uma expectativa de padrão de conduta. E padrão de conduta é uma qualidade fantástica. Vamos lá, você como consumidor. Eu, por exemplo, adoro gastronomia. Tá? Poucas coisas me frustram mais do que quando eu vou num restaurante, como um prato e falo, nossa, esse restaurante é maravilhoso, vou trazer minha família. Aí eu chego com minha família no outro dia, não tá tão bom. Faltou padrão. Né? Poucas coisas me frustram mais como consumidor pela ruptura do padrão. Um dia eu vou pegar uma companhia aérea e atendimento perfeito, depois eu venho com aquela expectativa de manutenção, não é a mesma coisa. Eu me hospedo num hotel, atendimento maravilhoso, serviço de quarto maravilhoso, recepcionista educadíssimo, e eu entro lá no outro dia, na outra semana que vem, no mês que vem, já não é a mesma coisa. Então, essa frustração, ela enseja rupturas, né? Você cria a expectativa de um padrão no cliente e quando você entrega quando você entrega com uma falha, você gera ruptura, você provavelmente vai começar a iniciar um processo de distanciamento. É o que acontece na relação humana de uma forma geral, né? Você tem uma namorada, por exemplo, que sempre te tratou de uma forma X, se um dia ela te trata de uma forma Y, você já começa a pensar se vale a pena continuar. Literalmente. Porque você cria expectativa de padrão. E se a expectativa é alta e ela cai, o consumidor já entende. Puta, acho que não vale mais a pena. Agora eu acho que não é mais investimento, agora eu acho que eu estou jogando dinheiro fora. Porque não é mais a mesma coisa que eles me entregavam antes. E aí vem o que eu acho impressionante, eu falei isso para vocês, né? Para você, para o Arthur, a conexão do compliance com a Rating Max nesse aspecto, né? Quando você pensa que a Rating Max abre o espaço para você observar algo que muitas vezes passa despercebido dentro daquela loucura que é a gestão de uma empresa, mas às vezes um detalhe que você nem sabia que tinha valor dentro do seu processo, e acontece isso, porque também o valor é muito subjetivo,
e o consumidor consegue te entregar aquilo. Você fala, puta, deixa eu atuar logo. Né? Então você vai ter, na verdade, colaborador. Seu consumidor começa a virar um colaborador dentro do seu processo de ajuste de padronização de condutas. Né? E, como eu disse, acho que a grande conexão do compliance com retenção é essa. Você criar expectativa para o mercado e você tem um padrão. Legal, sensacional. Tem um livro, só para encerrar mesmo, tem um livro chamado O Mito do Empreendedor, não sei se você já leu, é um livro um pouquinho antigo. Ele brinca com essa questão da padronização, que ele fala bem assim, ó, as pessoas reclamam do McDonald's, reclamam que a foto que tá lá não é a mesma coisa do lanche, não sei o que, reclama que não é um lanche tão grande, mas sempre voltam, por causa que eles sabem o que eles vão encontrar. A expectativa não A expectativa é a mesma. Exatamente. Pedro, foi um prazer, meu amigo, de verdade. O prazer mesmo. foi meu. Espero você mais vezes aqui. A parte 2. A parte 2, mais 3 horas de conversa pra vocês. Maravilha? Obrigado. Pessoal, valeu. Pedrão, dentro das regras, fala aí como é que, se alguém quiser saber um pouco mais sobre compliance, como é que te acha, pode falar com você, como é que... Eu estou à disposição. Além de ser advogado, eu sou professor de direito também. O compliance eu entendo como um tema que tem uma repercussão social relevantíssima. Então, eu estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar. Eu tenho um Instagram que é Pedro DC Garcia. Meu nome é Pedro de Castilho Garcia, então DC Garcia. Podem me procurar por lá, podem entrar em contato também aqui com os meninos. Eles têm todas as formas possíveis de falar comigo. Eu sou uma pessoa super acessível. Maravilha. Pessoal, escreve aí o que mais fez sentido para você, que a gente tá aqui, tá bom? Retemax, retenção máxima de clientes. Valeu! Um abraço, até mais.